Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar o genitive case ou o caso genitivo. O caso genitivo ou caso possessivo é uma construção específica da língua inglesa. Serve para indicar quando uma coisa pertence a uma ou mais pessoas. Eu pergunto para vocês aí em casa, vocês já tiveram alguma oportunidade de ver algum bar, algum restaurante ou algum local escrito com o apóstrofo? Geralmente as pessoas acham bonito e simplesmente colocam, né, os nomes com esse apóstrofo, geralmente em locais comerciais. Porém, existem regras para serem utilizados e muitas vezes as pessoas não utilizam baseado nessas regras, ok? E na aula de hoje nós iremos ver como é que nós iremos utilizá-los, ok? Primeiro que apenas colocamos apóstrofo mais S, no caso ali, vocês veem aí na tela de vocês como que é o apóstrofo, né? É como se fosse uma vírgula invertida. Após o nome do possuidor, e o que vem depois será sempre a coisa possuída. Nós temos ali um exemplo, Mary's house. A tradução ficaria a casa de Maria. Então você vê que esse apóstrofo com esse S, ele se refere à casa de Maria. Essa é uma posse de Maria. Então você vai utilizar o apóstrofo e o S nesse caso, ok? Nós temos aí mais dois exemplos. O primeiro, The Kids' Toys, os brinquedos das crianças. Então, vocês veem aí que, para eu fazer essa referência, no caso, para eu dizer que os brinquedos são das crianças, eu vou utilizar o apóstrofo e o S, ok? O segundo exemplo, nós temos The Dog's Bark, o latido do cachorro. Então, para fazer essa referência, nós também vamos utilizar o apóstrofo e o S, porque ele está indicando posse. Quando há dois possuidores para o mesmo objeto possuído, apenas acrescentamos o apóstrofo e o S ao segundo possuidor, ok? Joey and Hannah's old house. No caso ali, nós temos apenas uma casa que possui ao Joey e a Hannah. Então, como é que nós iríamos colocar essa frase aí, né? Ficaria em português. A casa velha de Joey e Hannah. No caso em inglês, apenas a Hannah, o nome dela, iria ser acrescentado o apóstrofo e o S, ok? Porém, esse único objeto pertence aos dois. Quando há dois possuidores e duas coisas diferentes possuídas, o apóstrofo mais S deve ficar em cada possuidor para indicar a quem pertence cada objeto. Por exemplo, husbands and wives things. As coisas do marido e as da esposa. Ou então as coisas do marido e as coisas da esposa, ok? No caso ali, para evitar uma repetição, nós vamos apenas colocar as, que faz referência a essas coisas, ok? Então, cada pessoa tem suas próprias coisas. Então, vocês viram aí a diferença que existe entre um objeto que pertence a duas pessoas e dois objetos que pertencem a duas pessoas diferentes, ok? Se o possuidor estiver no plural, nós acrescentamos o apóstrofo. Por exemplo, the girls' teacher, a professora das garotas. Então, nós já temos o S ali na palavra girls, como vocês podem perceber, certo? Então, nós iremos apenas acrescentar um apóstrofo, ok? No caso ali, a professora das garotas, the girls' teacher. Em caso de nomes bíblicos, usamos a preposição of antes do nome. É muito comum as pessoas falarem sobre nomes bíblicos e se referir à Bíblia, né? Então, você vê aí que nós temos ali o livro de João, né? Então, em inglês, nós iremos dizer The Book of John. Nesse caso aí não vai entrar nenhum apóstrofo, ok? Porque eu estou me referindo ao livro de João, então nós vamos utilizar o of, que é uma preposição. Quando o substantivo for composto, utilizamos o apóstrofo e o S apenas na última palavra. Por exemplo, my sister's farm, a fazenda da minha irmã.
Então você vê ali que nós vamos fazer uma referência, né, à fazenda da minha irmã, então nós iremos utilizar o apóstrofo e o S. Há casos em que usamos o duplo possessivo, ou seja, usamos a preposição of, de, do, da, mais o apóstrofo e o S. Por exemplo, he is an acquaintance of my brothers. Ele é um conhecido do meu irmão. Então, no caso ali, nós vamos utilizar uma preposição, mas ao mesmo tempo nós iremos utilizar o apóstrofo e o S, ok? Porque nós temos o duplo possessivo, né? Nós temos primeiro a pessoa que é conhecida e referência ao meu irmão. Então, nós iremos utilizar o of e o apóstrofo mais o S. Quando falamos de nome próprio ou de sobrenome que já termina com S, temos duas possibilidades. Nós acrescentamos apenas o apóstrofo, que é aquela vírgula invertida que eu falei para vocês, ou colocamos mais um apóstrofo e S. Por exemplo, Carlos Toys ou Carlos Toys. Vocês veem aí que nós temos essas duas possibilidades, certo? Vocês podem escolher aí se vocês querem colocar apenas um apóstrofo ou colocar o apóstrofo e o S, porque vai ficar a mesma coisa, ok? Não vai alterar o significado da frase. Vamos aos nossos exercícios. Vocês viram hoje o uso do caso genitivo, que é o que indica posse, ok? Nós vimos também algumas frases, alguns exemplos de como utilizar esse caso genitivo, e vocês viram também, né, a diferença de cada um deles, quando se refere a apenas uma pessoa, quando se referem a duas pessoas. Então, vendo essas regras, vocês vão saber agora, daqui em diante, saber utilizar esse caso genitivo, né, de uma forma mais clara. Vamos aos nossos exercícios agora. Now it is your turn. Agora é a sua vez. What do you think is the right form? Qual você acha que é a forma correta? Não esqueça que o possuidor vem antes da coisa possuída, ou seja, o sujeito ele vem antes do objeto, ok? Da frase. Letra A, nós temos o quarto de Lucas. Como que ficaria o quarto de Lucas, essa frase aí, em língua inglesa, utilizando o caso genitivo? Pensem um pouquinho aí antes de responder. Vamos à resposta. Luke's bedroom. Nós temos aí, né? Você vê que bedroom é a tradução para quarto. Então, no caso ali, diferente da língua portuguesa, a palavra bedroom, que é quarto, vai vir no final da frase, ok? Em inglês, o sujeito vai vir no início. Então, Luke's bedroom e o apóstrofo que vai indicar que o quarto pertence a Lucas, ok? Vocês veem aí que a estrutura da língua portuguesa, ela diferencia um pouquinho da língua inglesa, ok? O próximo é o bolo de Laura. Como que ficaria aí essa frase se nós utilizássemos o caso genitivo na língua inglesa? Vamos à resposta, nós temos Laura's cake. No caso ali, o bolo de Laura. Então, nós temos ali Laura, que é o sujeito da frase, o apóstrofo com S e o bolo, que é o objeto que pertence a Laura. Vocês veem aí que tem a ordem inversa, né? Em língua portuguesa, primeiro vem o bolo de Laura e na língua inglesa o sujeito vem antes. Laura's cake, ok? Vamos ao próximo. O dia do professor. Como que ficaria essa frase em língua inglesa utilizando o caso genitivo? Pensem um pouquinho aí em casa. Vamos às respostas. Nós temos Teacher's Day. No caso ali, né, você vai colocar primeiro o nome professor, no caso ali é profissão, né? A pessoa, o sujeito da frase é o professor, então você vai colocar teacher.
O apóstrofo mais o S, porque está se referindo ao dia que é dele, né? E para finalizar, day, Teacher's Day, o dia do professor. O cachorro de Cecília, nós temos ali, né, um filhotinho de cachorro, e nós queremos dizer que ele é da Cecília. Como é que eu vou dizer isso em língua inglesa? Cecília's dog. Então você vai colocar o nome da Cecília, o apóstrofo e o S, e o nome cachorro, né? Em inglês é dog. Então, para fazer essa referência, dizer que o cachorro é de Cecília, você vai falar Cecília's dog. Agora, você vai colocar uma das alternativas para completar essa frase, ok? Nós temos ali, the book is about life. O livro é sobre a vida de... E aí nós temos na letra A, Jesus. Nós temos ali, né, Jesus. E na letra B, the Jesus, ou Jesus. E aí, qual das duas alternativas poderia completar a frase de acordo com o caso genitivo? Nós temos ali a resposta, the book is about Jesus' life. Então você vê ali, né, ao lado uma Bíblia, o livro é sobre a vida de Jesus. Então você vai somente colocar o nome e o apóstrofo, ok? Segunda frase nós temos, we were riding in my motorcycle. Nós estávamos andando na moto do... E aí nós temos na letra A e na letra B duas opções, do amigo, ou então você vai colocar, né, do amigo também, só que utilizando ali o friends também no plural. E aí, qual das duas opções vocês acreditam que se encaixa melhor no caso genitivo ali da frase? Nós temos we were riding in my friend's motorcycle. Nós estávamos andando na moto do meu amigo, ok? Vocês vão utilizar o friends, que possui um apóstrofo e uma letra S. Agora você vai organizar a frase. Ela está, né, em ordem diferente. Aí nós temos electric guitar, no caso ali uma guitarra. Is, que é o verbo to be, né, é. This, esta, e Steve's, né, do Steve. Como é que ficaria essa frase organizada para nós termos uma frase completa no caso genitivo em inglês? This is Steve's electric guitar. Essa é a guitarra eletrônica do Steve. Então, vocês veem aí que a frase foi organizada exatamente para vocês verem o uso do caso genitivo, ok? No caso ali, após o nome Steve, você vai colocar o apóstrofo e o S, ok? Are these sneakers Sarah? São estes sneakers da Sarah. Como que eu iria organizar a frase aí para ela ficar com o sentido completo? Vamos às respostas. These are Sarah's sneakers. Esses são os sneakers da Sarah, então os sapatos, os tênis da Sarah, ok? Então, com o nome de pessoa, como vocês viram durante a aula, apenas coloca o apóstrofo e o S, ok? Nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.